Fala, povos e povas do canal Donice, canal que atingiu 1.000 de inscritos nesta semana. Com a ajuda de vocês, estamos crescendo cada dia mais e vamos chegar na segunda meta, que é 5.000. A primeira foi batida com louvor. Vamos para a próxima meta e assim deixar a meta aberta, que quando alcançarmos, vamos dobrar a meta. E eu estou aqui hoje com o Barney para dizer que eu amo vocês, vocês me amam, somos um canal feliz. E com forte abraço, eu venho anunciar para vocês o vídeo da semana. Vamos começar uma série de vídeos chamado por Trás da História e vamos analisar itens da cultura nerd como personagens, filmes, séries e vários outros e saber quais foram as inspirações por trás dessas coisas, tá certo? E hoje vamos trazer Cavaleiros do Zodíaco, um anime muito presente aqui no nosso canal, muito saudosista, muito querido, e agora você vai saber principalmente sobre a saga Inferno, tida por muitos como a melhor dos nossos Cavaleiros de Bronze. Então nós vamos analisar, sabe o que hoje? Os 3 juízes do inferno, Minos, Aiacos e Radamentos. Sim, os 3 espectros de Hades. Mas nós não vamos avaliar com o olhar segundo o anime, mas, mais uma vez, a história e a cultura nerd vão se fundir aqui. Vamos voltar lá na mitologia grega e descobrir que esses 3 foram homens, sim, homens reais ou mitológicos, depende da sua crença, ó querido politeísta. Vamos ver como eles viveram e qual o mito sobre eles. Vamos agora assistir a vinheta, depois saber. Solta aí, tia Nádia! Começando hoje, nosso primeiro vídeo da série Por Trás da História, vamos analisar os 3 poderosos espectros juízes do inferno de Hades. Mas primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Todos nós na cultura ocidental acreditamos que o Hades, o descanso dos mortos, que leva o mesmo nome do deus que toma conta desse reino, é equivalente ao inferno cristão, que é uma mentira muito grande. Na mitologia cristã, quem foi virado no chupacabra vai ser lançado ao inferno e os bonzinhos vão subir para a glória. Já no mundo grego, eles acreditavam que o Hades era o descanso eterno para todos os mortos da sociedade, sendo que lá, quando você morria e sua alma chegava lá, ela era julgada por um dos 3 juízes do inferno, que é o que avaliaremos aqui, o Minos, o Aiacos e o Radamentos. Esses 3 eram designados por Hades para avaliar qual era o local. Você ia para um local de sofrimento, de penitência ou um local de descanso dentro do mundo dos mortos. Só que esses 3 juízes, antes de se tornarem um símbolo do mal ou de algo desse tipo demonizado pela cultura cristã, foram grandes figuras da mitologia grega. Vamos começar pelo primeiro, Minos, o guardião ou o juiz mais importante da cultura grega. Aproveitando para falar de Minos, deixa seu like que Minos vai ficar muito satisfeito na hora de te julgar. Se inscreve no canal se você está passando por aí. Deixa seu comentário sobre a próxima história que você quer ver por trás da história. Vamos falar dele, Minos. A história do nosso juiz, julgador e acusador de sua alma, conhecida como Minos, começa muito antes do seu nascimento, quando Zeus olha do Olimpo e avista na região da Fenícia uma princesa conhecida como Europa, sim, a mesma que dá nome ao continente. Zeus se transforma em um touro branco lindo e perfeito e sequestra a Europa em seus lombos, nadando pelo oceano. Sim, Zeus era um touro e ele nadava. Zeus desce na ilha de Creta e ali começa um romance com a princesa Europa, onde ele tem 3 filhos. Dentre esses 3, 2 serão os juízes do Hades. O nosso querido Minos e o nosso querido Radamentos. Zeus ascende aos céus como touro e vira a constelação que conhecemos hoje
como a constelação de Touro, tá vendo? Marido que abandona a esposa com filhos. Mas Zeus não deixou com qualquer um, deixou com o rei de Creta, que criou os meninos, os 3 filhos de Zeus, como se fossem seus. Tanto que após a morte do rei de Creta, o nosso querido Minos assume como o grande rei, um rei muito forte e grande administrador, subjuga cidades como Atenas, vira um grande símbolo. Tanto que Poseidon dá um touro tão lindo, touro, toda vez touro, dá um touro muito lindo para Minos sacrificar para ele. Minos guarda o touro, sacrifica um pior, e Poseidon chama Afrodite e amaldiçoa Minos, fazendo a mulher dele se apaixonar pelo touro, que ele não sacrificou, ter ali um vucu-vucu com a mulher e o touro, e ela engravida do Minotauro, corpo de bombado da Smart Fit e cabeça de Chinfronésio. É isso aí, pessoal. Nasce o Minotauro. É só para vocês saberem quem era Minos. Minos também era um cara que adorava ter amantes, além de sua rainha, ele pegava uma aqui, uma ali. E no final de tudo, Minos descobre que um homem que ele queria morto, que era Dédalo, pai de Ícaro, que construiu as asas de cera, estava na ilha da Sicília, atual Itália. E ele foi atrás de Dédalo para matar. Primeiro ele começou uma guerra com a Sicília só para tomar a ilha e matar Dédalo. Só que o rei da Sicília chamou o nosso querido Minos para a paz. Vem, Minos, vem desenrolar. Minos foi e o rei da Sicília ofereceu-lhe um banho gostoso e relaxante e Minos se deitou na banheira e as serviçais jogaram água sobre ele, só que eram águas ferventes, ou seja, Minos morreu escaldado. Logo após a sua morte, ele desce para o Hades. Mas como ele foi um rei muito sábio, muito bom na administração, ele se tornou o primeiro e mais importante juiz do inferno. Minos, o homem que resolve os problemas para Hades. Não, deixa comigo, chefia. Aqui comigo a gerência tá tudo em cima. Já disse que não deixarei que vá aos Elísios. O nosso segundo juiz, cruel, justo e sábio, é ele, Radamentos, ou Radamantes, como os Cavaleiros do Zodíaco nos apresentam. Ainda não entenderam? Aqui é o território do Imperador Hades. Se caírem desse precipício, vão parar no mundo dos mortos, de onde jamais voltarão. Radamento era o irmão de Minos, também filho de Zeus, com a princesa Europa. Sim, ele também era fruto do boi nadador. Radamentos, reconhecendo que seu irmão Minos era o mais ideal para assumir a cidade de Creta, Radamentos se tornou... garoto, ponto para os meninos. Se tornou o legislador e juiz de Creta, se tornando muito justo e sagaz em suas decisões. Todos gostavam muito pela justiça de Radamentos, tanto que parte de Creta apoiou Radamentos a ser o rei no lugar de Minos. Radamentos se encheu com a liderança do povo e juntou um exército e lutou contra o seu irmão Minos, que foi uma guerra muito grande, muito forte, e Minos vence a batalha, sendo que Radamentos se muda para Polis, para a cidade-estado de Tebas. Lá ele fica ali descansando, bonitinho, onde ele conhece Aquimênia. Quem é Aquimênia? Vamos para a pergunta que vale R$1 milhão. A mãe de Hércules. É a mulher que recebeu o espírito de Zeus e engravidou. A esposa de Anfitrião, que adorava um confronto. Radamentos, segundo a mitologia, vira para Hércules e ensina a arte do arco e flecha, falando: meu pupilo, fica ligado aí, kid. E aprende aqui, que aqui é Radamentos Robin Hood, tá ligado? É isso aí, o nosso gavião arqueiro da antiguidade. Então, gente, Radamentos vive ali com Aquimênia até a sua morte, que é um pouco desconhecida, várias teorias. E quando ele morre, pela sua justiça, pelo seu julgamento, ele se torna o segundo juiz do inferno, sendo ele o mais justo, o mais imparcial. E ele se junta com o seu irmão Minos para julgar as almas no Hades. Eu tenho pena de vocês por serem tão fracos. Nosso último juiz... Eu, Aiacos, um dos 3 grandes juízes, os mais fortes entre os 108 espectros. Não menor, não maior do que os outros, Aiaco é o nosso terceiro juiz do Hades, do mundo dos mortos.
Aiacos era filho de Zeus, logo era irmão de Minos e Radamentos. Filho de Zeus de novo? Sim, ele era filho... Mr. Catra da antiga. Caraca, e Zeus é o brabão. Ó, ninguém para ele não. Crescer e multiplicar. Então, Aiacos era filho de Zeus, mas não com Europa. Era filho de Zeus com Égina, a ninfa. Então Zeus deu uns pega em mais uma ninfa, engravidou-a e nasce Aiacos. Aiacos vivia na ilha Pienópia, onde sofreu uma maldição lançada pela deusa Hera e falou assim, ó, tá todo mundo lascado, meus irmãos. Hera jogou uma pandemia, ou uma coronavírus, uma gripe espanhola, sei lá, uma peste bubônica, onde morreram todos os habitantes de Enópia. Apenas Aiacos sobreviveu. No momento de grande tristeza, Aiacos falou, Zeus, pai meu, mande habitantes para minha ilha para recolonizar. Zeus, ouvindo o clamor de seu filho, transformou as formigas da ilha em homens. Sim, ele fez isso. As formigas se transformaram em homens e ficaram conhecidos como os Mirmidões. Mirmidões é aquele exército de Aquiles que lutou na Guerra de Troia. Aqueles cavaleiros poderosíssimos que lutou ao lado de Aquiles na Guerra de Troia. Tanto que a palavra Mirmidões significa homens-formiga. Então, gente, Aiacos vira uma grande celebridade por criar um povoamento de homens-formigas. Isso é ridículo. Após a sua morte, mais um filho de Zeus se transforma em um juiz. O meio-irmão de Minos e Radamentos vira o terceiro juiz do inferno, julgando mais uma classe de pessoas. Seja como for, agora já terminou. Os três irmãos estão no inferno, se transformaram nos grandes juízes que decidem para onde vão todas as almas. Lembrando que Minos era o grande organizador, o gerente maior da bagaça. Ele resolvia problemas que Aiacos e Radamantos nem imaginavam resolver. Minos era o chefão da bagaça toda abaixo de Hades. Radamentos ficava responsável em julgar as almas dos europeus e Aiacos julgar as almas dos africanos e dos asiáticos. Agora eu quero ver quem julga a Oceania e a América. Esse é o grande problema. Aqui na América não precisa de julgamento não, já estamos no inferno. Inferno! Esse foi o primeiro Por Trás da História, trazendo para vocês os três juízes do inferno, ou do Hades, que é o descanso dos mortos. Um pouco sombrio, tristinho e, como sempre, cheio de gente morta fazendo o quê? Analisaremos no próximo vídeo o Inferno de Dante ou a Divina Comédia, que também inspirou Cavaleiros do Zodíaco. Gente, se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta, diz aí o que vocês querem ver no próximo Por Trás da História. E tamo junto, pessoal, rumo a 5.000 inscritos. Se você gostou, continua por aqui. Se não gostou, já sabe, dane-se.